E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui para dar início a essa intenção, a esse projeto, como eu conversei com vocês, de compartilhar. Eu quero compartilhar várias coisas, eu quero compartilhar um sentimento, quero compartilhar conhecimento e também quero compartilhar um posicionamento, né? E eu sei que isso vai demorar, vai ter um tempo necessário para que eu consiga inserir essa ideia, né, na mentalidade de vocês. Esse é o meu desejo, essa é a minha intenção. E eu só quero contribuir mesmo, de coração. A gente está nesse período, né, recluso, não podendo se encontrar. E eu estou tentando dessa forma dar uma continuidade a essa intenção. Isso é algo que eu queria fazer há muito tempo. Alguns amigos que eu pude compartilhar, né, esse projeto, essa intenção, eles vão lembrar, né, de coisas que eu falei, porque é muito importante que a gente se una, que nós venhamos a nos unir no mesmo pensamento. Esse é o resultado do Evangelho, é o resultado da militância de Cristo. Que sejamos um, né? Ser um não é estar reunido no mesmo lugar. Ser um é estar reunido na mesma mentalidade. Tanto que eu posso ser um com uma pessoa que vive em outro país, de tão forte que é a potência do Evangelho, da unidade de Cristo. Vocês têm a mente de Cristo. Então, assim, se eu assumir uma parcela da mente de Cristo, eu quero compartilhá-la. É isso que eu estou tentando fazer, é isso que eu quero fazer. Eu já tinha gravado essa apresentação aqui, mas eu precisei refazer, já tinha até editado já, e dá trabalho, né, pra caramba. Mas eu precisei refazer por quê? Porque eu tinha colocado os termos, né, dessas intenções em uma coisa muito generalizada, né, uma coisa muito ideológica, né? Eu vou dividir, né, tal ideia, tal poesia, e assim para mim, depois dos últimos acontecimentos, quando eu vi ali a demissão do ministro da Justiça, eu vi o pronunciamento do nosso presidente, eu falei assim, gente do céu. Então assim, a coisa está um pouco feia, né? Então eu resolvi mudar o meu posicionamento, por quê? Porque eu preciso ser mais específico. Eu preciso ser mais específico. O que eu estou querendo dizer? Eu tenho aqui com vocês, eu tenho aqui para vocês os livros que eu estava pensando em compartilhar. C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, O Peso da Glória e A Última Noite do Mundo. C.S. Lewis não é uma leitura para você fazer de primeira. Se eu fosse te indicar uma leitura e essa fosse para você começar a ler, para você começar a gostar de ler, não seria C.S. Lewis. Então o que eu estava pretendendo fazer? Eu iria pegar os capítulos aqui e expor, né, as ideias, né, porque elas me encantaram muito, elas são muito fortes. Gente, é maravilhoso, é grandioso mesmo. Eu uma vez comentei com uma pessoa o seguinte: C.S. Lewis é muito difícil, mas quando você entende, é explosivo. É demais, é muito forte mesmo. É de você ficar ali remoendo e falando assim, meu Deus, eu nunca tinha visto isso. E é bíblico, é totalmente bíblico. Pelo menos o que eu posso perceber. Mas eu vi que essa intenção, a princípio, não era das melhores. Por quê? Porque nós estamos num momento fatídico. Nós estamos num momento histórico muito relevante. Eu não sei dizer o quanto. Esse momento aqui é decisivo. E já que a gente está recluso em casa, já que a gente tem tempo, sabe, para fazer algo importante, algo relevante, algo que realmente importa. Eu sei que é muito mais fácil, sabe, a gente assistir uma série, a gente ficar vendo bobeira na internet, a gente ficar nos entretendo, né, com outra coisa, até o tempo passar e nós voltarmos à normalidade. Nós voltarmos a termos cultos nas igrejas, nós voltarmos a trabalhar e a ocupar o nosso tempo. Eu sei que é muito melhor esperar. De qualquer forma que seja, ir ocupando a mente, né?
Só que eu acredito que esse momento é um momento decisivo. Porque, ao que tudo indica, os eventos que vêm vão exigir de nós uma robustez de fé nunca antes exigida. Se nós formos estudar a palavra de Deus, nós vamos perceber que os tempos da consumação do plano de Deus são os tempos que mais exigem postura, que mais exigem entendimento. Então, minha gente, é o seguinte, toda essa análise do momento que nós estamos vivendo me fez repensar, né? E sendo assim, eu apresento para vocês esse livro, O Reino de Ponta Cabeça, que é o livro que eu pretendo compartilhar o conhecimento que eu adquiri com ele. Porque entender o que está acontecendo e ter uma esperança sã, para mim é muito mais importante nesse momento. Por quê? Porque esse livro, ele nos mostra o quanto é invertido o reino que Jesus Cristo veio inaugurar. Inaugurar entre aspas, né? Você vai entender por quê quando a gente aprofundar no livro. Mas o quanto é de ponta cabeça com relação a esse mundo, o reino que Jesus Cristo estabelece com a sua encarnação. Então, assim, se nós temos uma esperança do seguinte sentido, daqui a alguns meses tudo volta ao normal, nós voltamos a trabalhar, nós voltamos a cultuar e as coisas voltam a ser como estavam antes e a gente continua, né, trabalhando, lutando pelo nosso sustento e tudo mais, tudo volta ao seu normal. Se a sua esperança está fundamentada nisso, bom, você terá um posicionamento. Porque assim, a nossa esperança determina a forma como vamos viver. Eu já conversei sobre isso muitas vezes e quando a gente fala, né, de esperança, o que você espera que vai acontecer no futuro? A Bíblia nos mostra, né, muitos fatos futuros, né, bem controverso. Mas a Bíblia nos mostra, e aí temos várias interpretações sobre isso. Algumas pessoas acreditam que vai acontecer tal coisa, outras pessoas acreditam que vai acontecer de outra forma. Então a nossa esperança com relação ao futuro, ela determina o nosso posicionamento agora. Com certeza. O que eu estou querendo dizer com isso? Se nós esperamos que vai passar um tempo, tudo vai voltar ao normal, nós vamos, né, voltar às nossas atividades, né, vamos voltar a trabalhar, a cultuar, a ter liberdade de ir e vir, tudo vai voltar como era antes. Beleza. Se nós temos essa esperança, a gente se posiciona de um jeito. Agora, se nós temos outra esperança, se nós estamos atentos àquele vigiai, prestem atenção de Cristo, talvez nós nos posicionemos de outra forma. Por quê? Porque pode ser que esse evento mundial que esteja acontecendo, meus queridos, seja um start, seja o início de outros eventos que irão acontecer. E isso vai demandar de nós um posicionamento. Posicionamento esse que nós já deveríamos ter, com certeza. Inclusive, eu estou nessa, eu não estou aqui traçando linhas, né? Mas a palavra de Deus nos diz, olha, pelo tempo que vocês têm, todos já deveriam ser mestres. E eu quero utilizar dessa situação para oportunizar um crescimento. Se a gente se aplicar a conhecer ao Senhor, certamente Ele se revelará a nós. Mas tem que ter intensidade de entrega, de busca, de comprometimento. Tem que envolver tempo. Às vezes você olha ali no cantinho do vídeo e você fala assim, nossa, tantos minutos, você fala, dá até um desânimo. Mas, gente, é assim que nós conhecemos, é assim que nós crescemos. Nós poderíamos investir esse tempo aqui em outras coisas.
Mas se você escolher caminhar, né, comigo, caminhar diante de Deus nessa tentativa de mudança de entendimento, de convergência ao pensamento de Cristo, né? Não vou dizer que eu tô certo em tudo que eu falar, né? Muita coisa a gente tem que conversar e tem que chegar, né, à verdade revelada nas Escrituras, revelada na história. Na história. Muitas coisas que nós estamos fazendo, nós estamos contradizendo a história. E aí? Não tem como combater aquilo que historicamente foi dado como certo. Da mesma forma, aquilo que foi dado como errado. Nós não podemos repetir os mesmos erros, né? Então tudo isso que eu estou falando está dentro de um mesmo contexto. Eu quero incentivar esse exercício de busca, de entrega, de interesse por Deus e pela sua palavra. E a leitura, queridos, ela é fundamental. Ler bons livros é fundamental para que nós possamos incentivar isso em nós, né? Abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento. A leitura abre o nosso entendimento, abre o nosso gosto pelo conhecimento, né? Se tipicar, né? Que nem uma coisa que tipicou, você vai... acontece de maneira natural daí a partir de então. Então esse livro é precioso. Cristo veio inaugurar um reino, e esse reino tem as suas leis, as suas regras, o seu domínio. E é importante notar o quanto está de ponta cabeça com relação ao mundo que a gente vive. E eu tenho para mim que nós esquecemos um pouco disso. Um pouco até demais. Porque, ao que me parece, nós estamos tentando adaptar a nossa vida nessa terra com a vida que Cristo irá propor para nós, assim que estabelecer o seu reino de fato aqui na terra. A gente está tentando um paralelo ali, ó. Só que nós precisamos viver a nossa vida com uma esperança sã e consciente do que está acontecendo no plano de Deus. No plano de Deus. Essa aqui vai ser a minha tentativa. Talvez chamar a nossa atenção. Pode ser que esse seja um momento decisivo, específico. Aí você fala assim, Marlon, mas o mundo já passou por outras pandemias e a gente viu que não era, né, o princípio das dores e nem o começo do fim e tal. Tudo bem, concordo com você. Só que nós estamos com outras agravantes. Cristo fala assim, olha, vocês olham para o tempo e vocês sabem que vai chover. Será que vocês não conseguem olhar para as circunstâncias e perceber que o tempo vai mudar? É uma pergunta. Então, todas essas considerações me levaram a mudar a minha intenção. Eu estava mais no sentido poético, no sentido de ideologia cristã, e agora eu quero ser mais específico, no sentido de posicionamento cristão. Qual é a nossa resposta, queridos? Qual é a sua resposta diante do que estamos vivendo? Qual é a sua esperança? Nós temos sim, nós devemos submissão às autoridades, né? Nós temos que ficar nas nossas casas e corresponder ao que está sendo dito. Ótimo. Mas aqui, na nossa consciência, o que está acontecendo? O que nós pensamos sobre tudo isso? Se você vier comigo, se você, encarar mesmo isso como um desafio da parte de Deus, eu vou me esforçar para compartilhar esse sentimento, esse posicionamento e até o conhecimento que Deus... Então é isso, minha gente. O que eu quero mesmo é compartilhar com vocês aquilo que Deus tem me dado e que tem me enriquecido demais. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima.